A história do fazendeiro chinês. Nunca julgue um dia pela aparência. E se eu dissesse que o pior dia da sua vida pode ser, na verdade, o começo da melhor fase que você ainda vai viver? Parece difícil acreditar, não é? Afinal, quando algo dá errado, nossa primeira reação quase sempre é a mesma. Ficamos frustrados, questionamos o motivo, procuramos um culpado e muitas vezes concluímos que tivemos azar. Mas e se aquilo que hoje parece um enorme problema estiver preparando algo extraordinário para o seu futuro? Existe uma antiga história chinesa que atravessou séculos justamente porque responde a essa pergunta de uma forma surpreendente. Não importa se você está enfrentando dificuldades financeiras, problemas no trabalho, um relacionamento que terminou ou simplesmente sente que a vida não está acontecendo como imaginava. Essa história pode mudar completamente a maneira como você enxerga tudo isso. Então, antes de tirar qualquer conclusão sobre o momento que está vivendo, fique comigo até o final. Porque a última lição dessa história costuma ser a que mais transforma a forma como enxergamos a vida. Em uma pequena vila cercada por montanhas, vivia um velho fazendeiro conhecido por sua tranquilidade. Enquanto quase todos os moradores viviam preocupados com o que aconteceria no dia seguinte, ele parecia manter a calma em qualquer situação. Alguns admiravam essa postura. Outros diziam que ele simplesmente não entendia a gravidade das coisas. Seu maior patrimônio era um cavalo, não era apenas um animal. Era a ferramenta que permitia trabalhar a terra, transportar mercadorias e garantir o sustento da família. Até que, certa manhã, algo inesperado aconteceu. O cavalo desapareceu. As cercas estavam abertas. Os rastros levavam para as montanhas. Depois de horas procurando, o fazendeiro percebeu que o animal realmente havia ido embora. Quando a notícia chegou aos vizinhos, todos tiveram a mesma reação. Que azar! Como você vai trabalhar agora? Isso é uma tragédia. Qualquer pessoa provavelmente responderia demonstrando tristeza ou desespero. Mas o velho apenas sorriu discretamente e respondeu: talvez. A resposta deixou todos confusos. Como alguém podia reagir daquela maneira diante de um prejuízo tão grande? Os vizinhos foram embora comentando que aquele homem havia perdido completamente a noção da realidade. Mas ele simplesmente voltou para casa, sem reclamar, sem culpar ninguém, sem tentar prever o futuro. Apenas continuou vivendo um dia de cada vez. Poucos dias depois, algo aconteceu. E ninguém naquela vila poderia imaginar que aquele suposto azar era apenas o começo de uma história muito maior. Poucos dias se passaram. O velho fazendeiro acordou cedo, como fazia todas as manhãs, e caminhou até o campo. Foi então que ouviu um som familiar vindo das montanhas. Ao levantar os olhos, viu algo que ninguém esperava. Seu cavalo havia voltado. Mas ele não estava sozinho. Atrás dele vinham vários cavalos selvagens, animais fortes, saudáveis e livres, seguindo o mesmo caminho até a propriedade. A notícia se espalhou rapidamente pela vila. Os mesmos vizinhos que poucos dias antes lamentavam o suposto azar, agora chegaram sorrindo. Nós estávamos errados. Que grande sorte você teve! Agora você é muito mais rico do que antes. Afinal, um único cavalo havia voltado trazendo vários outros. Era como se a vida tivesse recompensado o fazendeiro de forma inesperada. Todos esperavam que dessa vez ele comemorasse. Mas sua resposta foi exatamente a mesma. Com serenidade, ele apenas disse: talvez. Mais uma vez, ninguém entendeu. Como alguém podia responder talvez diante de algo tão positivo? A maioria das pessoas acredita que já consegue definir se um acontecimento é bom ou ruim no mesmo instante em que ele acontece. Recebe uma promoção e diz: que sorte. Perde um emprego e pensa: minha vida acabou. Termina um relacionamento e acredita que nunca mais será feliz. Mas será que realmente temos informações suficientes para chegar a essas conclusões? Pense na sua própria vida por alguns instantes. Quantas situações pareciam maravilhosas no começo, mas acabaram trazendo sofrimento? E quantas experiências que pareciam um grande fracasso acabaram abrindo portas que você jamais imaginaria? Talvez você já tenha conhecido alguém graças a um atraso. Talvez tenha encontrado uma oportunidade depois de uma demissão.
Talvez tenha descoberto uma nova profissão porque um plano antigo deu errado. Na maioria das vezes, só entendemos o propósito de alguns acontecimentos olhando para trás. Enquanto vivemos o presente, enxergamos apenas um pequeno pedaço da estrada. Mas a vida continua escrevendo capítulos que ainda não conhecemos. O velho fazendeiro parecia compreender exatamente isso. Ele não comemorava antes da hora, mas também não se desesperava quando algo dava errado, porque sabia que cada acontecimento podia ser apenas parte de uma história muito maior. Enquanto todos estavam ocupados classificando os fatos como sorte ou azar, ele preferia esperar. Esperar para ver o que ainda aconteceria. E essa paciência logo seria colocada à prova. Dias depois, o filho do fazendeiro decidiu domar um dos cavalos selvagens. Era um animal forte, arisco, acostumado à liberdade. Os vizinhos observavam de longe, curiosos. No começo, tudo parecia estar dando certo. Mas, em um único instante, o cavalo empinou violentamente. O jovem perdeu o equilíbrio. Foi lançado ao chão com força. O impacto foi tão grande que sua perna ficou gravemente machucada. Depois de examiná-lo, todos chegaram à mesma conclusão. Ele levaria muito tempo para voltar a andar normalmente. Quando a notícia correu pela vila, os vizinhos voltaram mais uma vez até a casa do fazendeiro. Desta vez, com expressões de tristeza. Que azar! Se aqueles cavalos nunca tivessem aparecido, isso jamais teria acontecido. Como seu filho vai trabalhar agora? Todos esperavam ver o velho abatido, mas ele apenas respirou fundo, olhou para o filho e respondeu pela terceira vez. Talvez. Naquele momento, ninguém conseguia imaginar que o acontecimento mais doloroso daquela família ainda estava prestes a revelar um significado completamente diferente. Os dias passaram. O filho do fazendeiro permanecia em casa, tentando se recuperar da fratura. Ele observava pela janela os outros moradores trabalhando nos campos enquanto lutava contra a frustração de não poder fazer o mesmo. Provavelmente, em muitos momentos, ele também se perguntou por que aquilo havia acontecido. Por que justamente com ele? Por que naquele dia? Por que daquela maneira? São perguntas que todos nós fazemos quando enfrentamos momentos difíceis. Queremos entender o motivo da dor enquanto ainda estamos vivendo a dor. Mas a resposta quase nunca chega imediatamente. Foi então que, certa manhã, o silêncio da vila foi interrompido pelo som de cavalos e soldados. O exército do reino havia chegado. Uma guerra estava prestes a começar, e todos os jovens fortes da região foram convocados para lutar. As famílias se reuniram nas ruas. Mães abraçavam seus filhos. Pais tentavam esconder as lágrimas. Ninguém sabia quantos daqueles jovens voltariam para casa. Quando os soldados chegaram à propriedade do velho fazendeiro, encontraram seu filho ainda incapaz de caminhar normalmente. Depois de observarem sua condição, tomaram uma decisão simples. Ele não poderia participar da guerra. Os soldados seguiram viagem, e o jovem permaneceu em casa. Naquele instante, tudo ganhou um novo significado. O acidente que parecia uma tragédia havia salvado sua vida. Os mesmos vizinhos que tantas vezes classificaram os acontecimentos como azar ou sorte, agora permaneciam em silêncio, porque perceberam que haviam julgado a história antes de ela terminar. E talvez seja exatamente isso que fazemos com a nossa própria vida. Quando algo dá errado, acreditamos que é o fim. Quando um plano não acontece, pensamos que Deus nos abandonou. Quando uma porta se fecha, imaginamos que nunca outra se abrirá. Mas será que realmente conhecemos o final da história? A verdade é que enxergamos apenas um único capítulo. Queremos decidir o destino do livro inteiro baseados em uma única página. É como assistir aos primeiros 20 minutos de um filme e acreditar que já sabemos como ele termina. A vida não funciona assim. Algumas respostas só aparecem com o tempo. Alguns acontecimentos só fazem sentido anos depois. E algumas dores revelam seu verdadeiro propósito apenas quando olhamos para trás. Talvez você esteja vivendo exatamente um desses capítulos agora.
Talvez exista algo na sua vida que você ainda chama de fracasso. Uma oportunidade perdida. Uma demissão. O fim de um relacionamento. Uma mudança inesperada. Um sonho que precisou ser adiado. Hoje, tudo isso parece difícil de aceitar. Mas, e se essa história ainda não tiver terminado? E se aquilo que hoje você chama de perda estiver apenas preparando um caminho que ainda não consegue enxergar? O velho fazendeiro nunca dizia que algo era bom. Também nunca dizia que algo era ruim. Ele apenas dizia, talvez. Não porque fosse indiferente, mas porque compreendia uma verdade que poucas pessoas conseguem colocar em prática. A vida está sempre em movimento. O acontecimento de hoje pode mudar completamente o significado do dia de amanhã. Por isso, antes de desistir dos seus sonhos, antes de acreditar que tudo deu errado, antes de concluir que o universo está contra você, respire. Espere mais um pouco. Continue caminhando. Talvez você ainda esteja vivendo apenas o meio da história. E o capítulo mais importante ainda esteja por ser escrito. Existe um detalhe nessa história que muitas pessoas deixam passar. O fazendeiro nunca tentou prever o futuro. Ele nunca dizia que tudo daria certo. Ele também nunca fingia que a dor não existia. O que o tornava diferente era outra coisa. Ele entendia que um único acontecimento nunca é suficiente para definir uma vida inteira. E talvez seja exatamente esse o erro que nós mais cometemos. Um dia ruim acontece. E imediatamente pensamos que estamos fracassando. Uma porta se fecha e acreditamos que todas as outras também permanecerão fechadas. Recebemos uma notícia difícil e começamos a imaginar um futuro inteiro baseado naquele único momento. Mas a vida não é construída em um único dia. Ela é construída por milhares de dias. Cada decisão, cada dificuldade, cada recomeço, cada aprendizado. Tudo isso forma a pessoa que você será no futuro. Talvez hoje você esteja vivendo um capítulo que nunca escolheu escrever. Talvez você tenha perdido algo que considerava insubstituível. Talvez esteja cansado de tentar. Talvez esteja começando a acreditar que nada mais vai mudar. Se esse é o seu caso, quero que você faça um exercício muito simples. Lembre-se de um problema enorme que você enfrentou há 5 anos. Naquela época, parecia impossível seguir em frente. Parecia que a vida tinha acabado. Agora olhe para você. Você sobreviveu, aprendeu, cresceu e, muito provavelmente, descobriu forças que nem sabia que possuía. Isso mostra uma verdade importante. Os momentos mais difíceis da nossa vida raramente permanecem para sempre. Eles passam e, muitas vezes, deixam presentes escondidos. Mais maturidade, mais experiência, mais coragem, mais sabedoria. É por isso que pessoas fortes não nascem fortes. Elas se tornam fortes. Cada dificuldade acrescenta uma nova camada de experiência. Cada obstáculo ensina algo que nenhum livro seria capaz de ensinar. Talvez a vida esteja fazendo exatamente isso com você agora, preparando você para uma fase que ainda não chegou. Nós temos pressa para entender tudo. Queremos respostas imediatas. Queremos saber por que determinadas coisas aconteceram. Mas algumas respostas só fazem sentido quando olhamos para trás. Enquanto caminhamos, vemos apenas alguns metros à frente. Só depois percebemos como cada curva nos trouxe exatamente até onde precisávamos chegar. Então, da próxima vez que algo fugir completamente do seu controle, lembre-se do velho fazendeiro. Lembre-se da palavra que ele repetia em todos os momentos. Talvez, uma palavra tão pequena, mas capaz de impedir decisões impulsivas, capaz de impedir o desespero, capaz de lembrar que a história ainda não terminou. Porque, enquanto houver um novo amanhecer, haverá uma nova possibilidade. Enquanto existir um novo capítulo, existirá uma nova oportunidade para que tudo faça sentido. Não deixe que um único dia defina toda a sua vida. Não permita que um único fracasso destrua todos os seus sonhos. Não transforme uma derrota temporária em uma desistência definitiva. Continue caminhando, continue aprendendo, continue acreditando.
porque ninguém conhece o próximo capítulo da própria história. E justamente por isso, ela ainda pode surpreender você. Se esta história fez você refletir de alguma forma, escreva aqui nos comentários apenas uma palavra. Talvez. Cada pessoa vai interpretar essa palavra de uma maneira diferente. Mas para quem entendeu a mensagem até aqui, ela representa algo muito maior. Representa esperança, representa paciência, representa a coragem de não desistir antes da hora. Se você gosta de histórias que transformam a maneira como enxergamos a vida, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. Toda semana haverá uma nova história, uma nova reflexão e, quem sabe, uma nova oportunidade para enxergar a própria vida por um ângulo completamente diferente. Até o próximo vídeo.